Olá, tudo bem? Eu sou Natália Gopfert, estou aqui hoje para a segunda aula da Jornada do Compliance. Se você ainda não assistiu a primeira aula, onde a gente falou sobre governança, compliance, um programa de compliance e as vantagens de ter um programa de compliance, é só voltar e assistir a primeira aula. É muito importante que você faça isso para poder ter a base para a gente seguir para as próximas aulas. Então hoje a gente vai falar sobre dois temas. Antes de tudo, se você ainda não faz parte da nossa comunidade da Compliance PME, entra aqui no QR Code e faça parte, que a gente está sempre trocando informações e dicas por lá. E hoje a gente vai falar como estruturar um programa de compliance, vamos falar um pouquinho de algumas legislações brasileiras e internacionais, vamos falar sobre conformidade normativa e regulatória e também sobre os pilares de um programa de compliance. Vamos começar falando sobre como estruturar um programa de compliance. Dentro da estrutura de um programa de compliance, a gente tem que se ater, obviamente, à conformidade legal, seja ela nacional ou internacional, ou seja, legislação, conformidade normativa externa ou interna, né? As empresas às quais vocês trabalham têm as suas conformidades internas, então você tem que se atentar, e também para empresas onde você presta serviço, onde você tem relacionamento enquanto cliente, etc., também tem determinadas normativas que a gente precisa se atentar. Temos também as atividades éticas que a gente precisa atender dentro de um programa de compliance e vamos falar também sobre os pilares de um programa de compliance, seja os pilares regulatórios e também os pilares correlatos, que são muito importantes. Sobre legislações brasileiras, duas primeiras que eu quero destacar aqui para vocês são certamente a Lei Anticorrupção 12846 e o novo decreto, a gente chama de novo porque até 2022, na verdade ele começou a valer em 2023, mas em 2022, até lá a gente tinha um outro decreto, por isso já não é tão mais novo assim, a gente continua chamando de novo. Esse decreto ele vai regulamentar as lacunas da Lei Anticorrupção. Então, é extremamente importante que vocês conheçam essas legislações. Óbvio, né? A gente no dia a dia pode consultar, etc. Mas, pelo menos, os itens principais é importante que vocês conheçam. E é importante saber também que há uma obrigatoriedade de se atentar aos itens da Lei Anticorrupção, em especial quando você tem uma contratação com a administração pública. Não só, né? A gente no dia a dia, mesmo em empresas privadas, a gente tem que estar atento, porque corrupção não é só relacionado a entes públicos, entes privados podem estar envolvidos também. Então, a gente tem que se atentar a isso. Aqui, trago a ideia de algumas outras leis, alguns outros decretos, para vocês conhecerem. Então, a nova lei de licitações, lei de crimes ambientais, lei de contra a ordem tributária, lei de improbidade administrativa, lei de lavagem de dinheiro, lei de crimes contra o sistema financeiro nacional, lei das estatais, lei que regula o CAD, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, são todas legislações que estão no nosso dia a dia. Só um parênteses aqui, pessoal. Apesar de eu ser advogada, não é necessário ser advogado para trabalhar com compliance. Isso não é necessário. Mas é importante você ter um apoio do jurídico para conhecer essas legislações e saber como aplicá-las no seu dia a dia. Então, é importante que você tenha esse apoio do jurídico. Outros pontos que a gente vai falar hoje que não se configuram como lei, mas que estão dentro da nossa ação do dia a dia, são os normativos. O que são esses normativos? São a resolução do Banco Central, alguns aqui, né, pessoal? Aqui a gente não vai se atentar a todos, mas resoluções do Banco Central que vão trabalhar ali, vão falar sobre controles internos. Uma outra resolução que fala sobre a política de conformidade em instituições financeiras. Então, se você é da área financeira, você precisa conhecer essas e outras portarias também, né? Resoluções. Tem a portaria, essa portaria que ela é muito interessante, é uma portaria em conjunto da CGU com a SPME, que vai falar sobre avaliações de programa de integridade em micro e pequenas empresas. Então, se você é uma micro e pequena empresa, se você trabalha para uma micro e pequena empresa, você precisa conhecer essa avaliação aqui, essa portaria que traz essa avaliação de um programa de compliance. Ela é extremamente fundamental porque ela traz ali os itens que vão ser avaliados quando a gente está falando de um programa de compliance. Então, é importante, já que seu programa de compliance vai ser avaliado a partir dessa portaria, você precisa saber o que ela exige.
Então, conhecer é um ótimo passo para você começar a fazer a implementação de um programa de compliance. E aqui, outras portarias da CGU, circulares da SUSEP, que vai trazer aqui a questão de prevenção à lavagem de dinheiro, vai trazer o que é conflito de interesse. Então, são várias legislações normativas que a gente precisa conhecer de uma maneira ampla. Mais uma vez, não precisa ser advogado para trabalhar com compliance, mas é importante conhecer porque essas legislações, elas dão base para a gente implementar o nosso programa de compliance. Existem algumas outras legislações, eu não vou me ater nelas aqui, porque isso são muitas, né? A gente tem 27 estados na federação, mais o Distrito Federal, mas existem legislações estaduais. Então, conheçam a legislação. Tem alguns estados que ainda não têm a lei, mas tem um projeto de lei. Então, conheçam, né, dos estados onde vocês trabalham, onde vocês atuam, quais são as leis estaduais relacionadas à anticorrupção, os decretos, as portarias. É importantíssimo que vocês conheçam. Então, quem ainda não é assinante da Compliance PME, lá na Compliance PME, para os assinantes na plataforma, tem uma parte destinada especificamente para legislações. Então, é bem importante que vocês conheçam, porque, mais uma vez, a partir do que está escrito nessas legislações, que vocês vão conseguir fazer a implementação de um programa de compliance efetivo, ok? Temos também algumas legislações internacionais, importante destacar aqui para vocês. A FCPA, que é uma lei contra práticas corruptivas dos Estados Unidos, né, empresas que estejam atuando em solo estrangeiro, que era justamente para evitar que houvesse uma disparidade na disputa. Então, lá os Estados Unidos proíbe que empresas que estejam atuando em solo estrangeiro façam processos de corrupção em outros países, em outro solo, justamente para evitar uma disparidade na competição. E o Reino Unido com o K-Bribery Act, que é a lei anticorrupção do Reino Unido. Muito importante, 2 pontos aqui. Primeiro, conheça o guia do DOJ. Se você não conhece o DOJ é o Ministério Público norte-americano. É importante vocês saberem, vocês conhecerem. O DOJ ele está sempre lançando versões atualizadas desse guia. Isso vai trazer informações sobre o que está sendo identificado naquele momento, naquele período, pelas autoridades. Então é importante que vocês conheçam. Então acessem e conheçam o que tem lá. Tem alguns blogs que já fazem a tradução do guia do DOJ para o nosso português aqui no Brasil, então fica mais fácil de vocês acessarem quem tiver qualquer dificuldade com a língua inglesa. E também uma outra dica importante da gente falar aqui é que qualquer contrato que faça transação em moedas estrangeiras, né, com empresas, eu tenho uma empresa que importa determinados produtos para o Brasil, mas o contrato que eu faço é relacionado à minha empresa que é brasileira com uma outra empresa brasileira também, eu preciso me preocupar? Sim, você precisa se preocupar. Então é muito importante que vocês estejam atentos a esse tipo de informação. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é questão de conformidade normativa. Conformidade normativa interna, a gente vai ter o código de ética, as políticas de compliance, os famosos POPs, que são os procedimentos operacionais padrões da sua empresa, que vão orientar como a sua empresa deve funcionar. É disso que a gente está falando quando a gente fala de conformidade interna. É como a sua empresa exige que você, enfim, os seus pares trabalhem. É disso que a gente está falando. E conformidade normativa externa é tudo no que a gente se relaciona com outras entidades, outras empresas, outros órgãos, outras agências. Então, a gente está falando de código de ética também a quem, né, uma empresa a qual você se submete ao código de ética é importante. Então, se você é representante, se você trabalha para uma empresa, é importante você conhecer quais são as regras daquela empresa para que você não descumpra e não gere um caos societário, então um caos mesmo até contratual para a sua empresa. E as políticas de compliance e também os procedimentos operacionais padrão. A dica que eu dou aqui é esse ponto aqui que eu coloquei em laranjinha, que são as regulamentações. Há regulamentações muitas vezes que você precisa cumprir, que são do mercado, são externas, são de agências. Então, quando a gente fala de regulamentações, a gente está falando de mercados regulados. Quando eu falo de mercados regulados aqui, pessoal, eu não estou falando do mercado regulado estrito senso na legislação. Eu estou falando de mercados que sofrem uma regulamentação e que se você não seguir aquelas regras, aquelas regulamentações do mercado, você não consegue sequer ser competitivo e atuar. Então, por exemplo, o mercado da saúde é um mercado extremamente regulado
ele é um mercado onde existem muitos normativos externos que a gente precisa se atentar. Então, se você não se atentar a esses normativos, seja de agências reguladoras, seja de outras empresas as quais você representa, por exemplo, você não consegue atuar. Então, é muito importante. E para isso, já fica aqui a minha primeira dica. Você precisa conhecer qual é a empresa e o ramo que você trabalha, o seu mercado. A partir do momento que você conhece, você já vai saber quais são as regras gerais desse mercado de atuação. Então, é muito importante que você conheça qual é o mercado que você atua para você garantir que as regras básicas daquele mercado estão sendo cumpridas. Na sequência, o que eu queria destacar aqui para vocês é que tem mercados que às vezes estatais, às vezes privados, que vão exigir muita regulamentação. E aí a gente tem que estar atento, senão a gente não consegue render, né? A nossa empresa não consegue atuar nesse mercado. Agências reguladoras. Vou trazer aqui para vocês também alguns pontos relacionados às normas ISO e normas ABNTs. São normativos que vão trazer formas de regulamentação para determinadas empresas. Então, por exemplo, tem empresas que são gráficas, que trabalham com impressos de segurança, por exemplo, que precisam muitas vezes estar atento a essas normas ISO e ter uma certificação ISO para se certificar perante ao mercado para poder atuar. Então, se atente a isso também. E em relação a mercados regulados, quis trazer aqui alguns exemplos de agências, órgãos regulamentadores que vocês vão se atentar. Então, quem trabalha no mercado financeiro sabe que tem a CVM, o Banco Central, tem o Conselho Monetário Nacional, a Anbima, são todos órgãos que no dia a dia estão sempre trazendo regulamentações que a gente precisa estar atento, seja normativos, seja portarias, estão sempre trazendo. Quem trabalha no mercado médico hospitalar tem muitas vezes aqui de agências reguladoras, a Anvisa e a ANS, mas o mercado médico hospitalar ele tem outras várias regulamentações. Então, conheço o Ética Saúde, conheço institutos que tratam dessas informações e que vão regulamentar, balizar todas as empresas dentro de uma ética mínima. É importante que vocês conheçam. Mercado de óleo e gás, Agência Nacional do Petróleo, Ministério de Minas e Energias. Importante vocês conhecerem, saberem as regulamentações às quais vocês estão expostos e estão sendo obrigados a cumprir. Mercado securitário, tem a SUSEP. SUSEP é incrível no número de regulamentações que ela traz, regulamentações efetivas, que inclusive outras saem, algumas regulamentações saem até dessa pegada só do mercado securitário, do mercado de seguradoras, e vai para outros mercados também, de tão boas que são as regulamentações. O pessoal de telecom tem a Anatel, o setor elétrico, ONS, a ANEEL, a ANA, né? Tá sempre trazendo regulamentações novas, portarias. O pessoal que trabalha com meio ambiente tem, obviamente, o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente, então precisa estar atento nessas novas regulamentações que cada vez mais estão saindo, sendo atualizadas. A gente tem que se atualizar em relação a isso. E quem trabalha no setor público sabe que a gente tem a SAES, que é a Secretaria de Empresas Estatais, tem o CGU, Controladoria Geral da União, o TCU, as CGEs, né, que são as Controladorias Gerais dos Estados, e os TCEs também. Então, se atentem para essas regulamentações. Ok, pessoal? E agora, vou entrar já na parte final dessa aula de hoje, mas extremamente importante, que é a parte dos pilares regulatórios. Só quero fazer um parênteses aqui, um disclaimer antes de seguir. Pilares de um programa de compliance, eles não são coisas distintas, eles são interconectados. A gente, de uma forma, só para facilitar a didática, no dia a dia, acaba dividindo esses pilares em itens separados, mas no dia a dia eles são como uma engrenagem, eles são todos conectados. Se falta algum deles, você não tem um programa de compliance estruturado e efetivo. Então, a gente divide assim só para uma forma didática no nosso dia a dia, mas eles, na prática, precisam estar todos unidos. Então, quando a gente fala de pilares regulatórios, é porque o artigo 57 do nosso decreto regulamentador, ele traz exatamente esses pontos aqui, que são 14 itens, 14 pilares. E nesses pilares aqui, nesses itens, o decreto fala o seguinte: se eu for avaliar, se uma empresa for avaliada perante o seu programa de compliance, os itens que vão ser avaliados são esses aqui. Então, se você vai implementar um programa efetivo, se você quer garantir a efetividade do seu programa de compliance, você precisa estar atendendo a todos esses pilares. Óbvio, mais uma vez, são interconectados. Então, quando a gente fala do comprometimento da alta administração, é a alta administração
colocar o compromisso dela naquela atuação. Depois vocês vão ver que nas sequências das nossas aulas aqui, a gente vai entrar em boas práticas de cada um desses pilares. Então não se preocupem, hoje eu vou só apresentar os pilares para vocês. Então a gente, quando fala do comprometimento da alta administração, a gente está falando sim do apoio, mas a gente está falando de participação da alta administração em treinamentos, em comunicações, né? A checagem da alta administração em relação ao código de ética, as políticas, o que está escrito ali. Então vejam, é tudo conectado. Então a gente tem comprometimento da alta administração, código de ética e políticas e procedimentos, treinamentos e comunicações, gestão adequada de riscos, riscos contábeis adequados, registros contábeis adequados, controles internos, prevenção a fraudes e ilícitos na relação com o setor público, estrutura de governança corporativa da empresa. Na aula 1, a gente falou bastante sobre a necessidade de uma governança corporativa integrada ao programa de compliance. Como o programa de compliance, o compliance, se ele está dentro de uma estrutura de governança corporativa, canais de denúncias, medidas disciplinares, ou seja, se houver o descumprimento de alguma regra, como que, né, vão ser aplicadas as medidas disciplinares, procedimentos para interrupção de irregularidade. Foi identificada alguma irregularidade? Como que a gente faz para interromper? Quais são os cuidados que a gente precisa ter nesse procedimento de interromper essa irregularidade? Due diligence para terceiros, pessoas politicamente expostas, para patrocínios, para doações, nessa relação. Destaco terceiros aqui. A gente vai ter uma aula sobre isso, porque cada vez mais o impacto dos terceiros dentro da nossa empresa está sendo muito grande. O risco é muito grande, então a gente tem que ficar atento. Processos de M&A, né? Sempre que houver uma fusão e uma aquisição, a gente precisa fazer uma due diligence e acompanhar esses processos, e o monitoramento contínuo do programa de compliance. Costumo dizer, todo mundo já me ouviu falar sobre isso, programa de compliance é igual tomar banho e escovar dente. É todo dia para o resto da vida. Então, por isso que a gente fala de monitoramento contínuo. E agora, por último, a gente tem os pilares correlatos de um programa de compliance. Também no decorrer das próximas aulas, a gente vai falar em boas práticas para a implementação desses pilares correlatos. O que eu chamo de pilares correlatos? São os pilares, são os itens de um programa de compliance que não estão inseridos lá no decreto, mas a gente sabe que na prática a gente tem que estar atento, porque a sociedade cobra isso da gente. Então, são itens relacionados à privacidade e proteção de dados, são itens relacionados à segurança da informação e hoje em dia, mais do que nunca, a inteligência artificial, a implementação e a utilização da inteligência artificial no nosso dia a dia, equidade salarial entre homens e mulheres, a gente sabe que tem regulamentações específicas sobre isso, combate ao assédio. A sociedade vem mudando e a gente precisa mudar. Vem sendo exigido das empresas que haja um combate ao assédio. A gente precisa fazer isso. E a gente tem aqui, por último, mas não menos importante, até porque são vários itens dentro dele, a própria agenda ESG. A agenda ESG, ela vai falar sobre diversidade e inclusão, cadeia de valor. Cadeia de valor aqui é esse, cadeia de terceiros, né, supply chain. A gente vai falar sobre direitos humanos, sustentabilidade e meio ambiente, ações de impacto social e saúde mental, outro tema que vem sendo muito exigido das empresas. Isso precisa estar dentro do programa de compliance. Então, assim a gente termina a aula de hoje. Mais uma vez, se você ainda não faz parte da comunidade Compliance PME, entra aqui e eu aguardo vocês na terceira aula, porque lá a gente vai falar na próxima aula sobre como implementar um programa de compliance efetivo, o compliance como um projeto, como que a gente organiza para tirar ele do papel, a utilização de métodos ágeis para acompanhamento e monitoramento do programa de compliance, como deve se construir um time de compliance para a sua empresa e, por último, a necessidade do compliance, do time de compliance, ter muitas conexões dentro da empresa e não ser diferente do que muita gente pensa, que acha que o time de compliance deve ser isolado. A ideia não é essa. A gente precisa mudar essa ideia e eu vou falar na próxima aula com vocês um pouquinho sobre essas conexões que o time de compliance precisa ter dentro da empresa. Eu aguardo vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.